Oi pessoal, tudo bem? E aí, vamos a mais um vídeo? Atendendo a pedidos de alguns amigos, hoje nós vamos falar de terrenos e lotes. Embora seja um assunto mais para construção do que para reforma, mas vamos lá. Então, pensando hoje, nós estamos em setembro de 2021 e estamos aí no restinho da pandemia, né? Que tivemos que passar. E com a pandemia veio o sistema home office de trabalho. Há 2 anos atrás, se perguntasse, ninguém sabia o que era, né? E hoje, se perguntar para uma criança de 2 anos, todo mundo já sabe o que é home office, né? E com esse sistema, muitas pessoas tiveram necessidades de mudar para uma casa, um apartamento maior. Outras pessoas já queriam, de repente, mudar, sair de um apartamento para ir para uma casa. E, enfim, veio essa mudança toda e aflorou alguns desejos nas pessoas, né? Com isso, algumas pessoas também chegaram à conclusão que elas não têm mais essa necessidade de morar próximo da onde elas trabalham. E com isso, houve um movimento de migração aqui dentro do estado mesmo dentro do país, né? E aí, tá gostando do assunto? Então, dá um like, se inscreva no canal e nesse vídeo nós vamos te dar ótimas dicas sobre esse assunto. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre terrenos e lotes. Vamos lá, com esse processo que nós passamos de pandemia, veio a necessidade de home office. Só que o home office não foi só para quem trabalha, foi para quem estuda também. E com isso, nós tivemos a família toda dentro de casa, que era um espaço em que as pessoas não estavam acostumadas a dividir. De repente, você está acostumado a dividir um espaço de trabalho com o seu amigo da empresa, mas com um adolescente, com uma criança, fica mais difícil essa rotina, né? Mas apesar de tudo, de todos esses conflitos, estamos aqui, sobrevivemos, estamos vivos, só temos que agradecer, não é verdade? Embora toda essa loucura de dividir o mesmo espaço já está passando. Com isso tudo, as empresas descobriram, né, que acabam tendo vantagens com o trabalhador em casa, porque ela acaba diminuindo o custo de espaço, às vezes aluguel, de escritório, e viu que o sistema funcionou, que tem muitos trabalhadores que renderam até mais, porque já estava dentro de casa, acabava trabalhando em horário de almoço, estendia meia hora a mais, e tava indo bem, né? E o funcionário, por sua vez, teve muitos que tiveram que se adaptar, porque em plena pandemia não tá fácil de perder emprego, né? E daí, cada um teve alguma adaptação para fazer. Uns tiveram que melhorar apenas o Wi-Fi de casa. Outros já tiveram problema com o espaço. Então, muitas vezes estava na sala, trabalhando e tinha alguém na cozinha mexendo com alguma coisa e fazia barulho no meio da reunião, né? E outro vindo assim a fazer reformas dentro de casa. Alguns adaptaram um quarto para escritório, mexendo apenas em móveis, e outros já tiveram que dar uma adaptada maior na casa. E com isso acabou surgindo o movimento migratório. Tem muitas pessoas que acabavam tendo chácaras, por exemplo, e que ia a cada 3 ou 4 meses. O que fizeram? Colocaram a internet na chácara e passava meses na chácara. Outras pessoas acabavam indo o quê? Tenho minha mãe, minha sogra que mora no interior, e acabava indo passar uma temporada, e a coitada da sogra que teve que aguentar tudo isso, né? Mas graças a Deus, agora a pandemia está controlada,
Mas tem uma coisa, o movimento migratório não acabou, ele não parou. As pessoas descobriram que elas têm condições de morar melhor. E com isso está surgindo a procura muito grande de lotes, terrenos, principalmente no interior do estado. O povo que quer tá aproveitando para fugir dessa loucura, né? E muitas das vezes tem casos que eu conheço que os lotes, num período de uns 9 meses, chegaram a dobrar o valor deles. Aqui nesse vídeo eu vou orientar vocês 6 passos que você tem que prestar atenção na hora de adquirir o seu terreno. Um dos passos que eu tenho para falar para você na escolha de um terreno, o que seria a localização. Cada um tem a sua prioridade na hora da escolha da localização do seu terreno. Um vai aproveitar e comprar no bairro ou na cidade que sempre sonhou, que sempre gostou daquele lugar. Outro já vai querer algo próximo de parentes, né? Para estar a família junta, né? Depois desse período que nós passamos, acho que nunca demos tanto valor a estar próximo dos nossos familiares. Outros vão procurar pela segurança. Apesar de não estar mais precisando de estar próximo de escritório, outros ainda continuam preferindo próximo de escritórios, do trabalho. E tem pessoas que acabam procurando um lugar, um bairro que tenha uma infraestrutura boa, ou seja, próximo de padarias, comércios, linhas de transporte, enfim, cada um tem a sua prioridade na hora de escolher o terreno. Fica muito boa aqui é você ficar de olho também nos projetos futuros que tem para aquela localidade. Às vezes tem projeto para construir um shopping, tem projeto para construir algo assim grande que vai valorizar mais o seu terreno. Outra coisa seria o segundo item que você tem que pensar é o tamanho. Qual o tamanho do terreno ideal para você? Daí você tem que pensar o seguinte: eu vou fazer uma construção só para ter um conforto a mais? Ou eu vou aproveitar que eu já me programei, eu tenho uma reserva e eu quero fazer a casa dos meus sonhos? Cada um tem uma programação. Então, a dica que eu dou aqui é: compare a moradia de hoje que você tem e o que você precisa, o que você quer. O dobro do tamanho, um pouco a mais. Eu preciso só de um quarto a mais com banheiro. E a minha sala é muito pequena, eu preciso de uma sala maior. Enfim, aproveita para pensar em tudo isso e ver o que realmente você precisa e também que caiba no seu bolso. Verifica quantos metros quadrados você mora hoje. Hoje eu moro em 70 metros quadrados e para mim o ideal seria 100 metros quadrados. A minha sugestão é que você, nesse tamanho mais ou menos, você procure o dobro de medida do terreno. Se você precisa de uma casa de 100 metros, procure um terreno de 200. Se você precisa de uma casa de 150 metros, procure um terreno de 300 metros. Não, mas calma. Não é porque você quer uma casa de 250 metros que você vai precisar de um terreno de 500. Não, ela cabe num terreno menor. Basta ter criatividade na hora do projeto, certo? Só que algumas coisas que você tem que pensar que nesse terreno, por que eu dou a dica de mais ou menos aproximadamente o dobro? Porque a gente tem que pensar nos recursos.
eu vou dar uma dica aqui dos recuos. Você sabe o que são recuos? Recuos são áreas dentro do seu terreno onde não pode haver construção. Elas são estabelecidas através de leis e códigos de obra de cada município, dependendo também o zoneamento onde localiza o seu terreno. Eu vou te dar um exemplo. Você tem um terreno onde é estabelecido pelas leis que você tem que manter um corredor de cada lado de 1 metro, um recuo, um distanciamento para início de construção de 5 metros na frente e 3 metros no fundo, sem construir nada. Além dos recuos, você tem que pensar também na garagem, o tamanho da sua garagem, o que você quer fazer de mais conforto. Não, eu vou aproveitar e eu quero fazer uma piscina, eu quero fazer uma área gourmet. Então, tudo isso é hora de você pensar para se programar e começar a procurar o tamanho ideal do terreno que você precisa. Outro item que você deve levar em consideração a hora que você estiver procurando um terreno é a incidência solar. Ou seja, qual a forma que o sol bate no seu terreno. Vamos supor, se você está indo procurar terreno num loteamento, hoje bate sol em tudo. Mas conforme for subindo as construções, como que vai ser? Normalmente a maioria dos lotes acaba sendo no meio do quarteirão. Então você tem que pensar que você vai ter vizinho do lado direito, do lado esquerdo e no fundo. E esse vizinho, ele vai fazer a casa que atende a ele e a família. Então ele pode construir uma casa térrea do seu lado, ou pode construir um sobrado com 2 andares, ou com 3 andares. E se você não pensar na incidência solar, como o sol bate no seu terreno, você pode sair no prejuízo. Então, a diquinha que tem aqui, o que você precisa prestar atenção o ideal seria a frente do seu terreno para o sol nascente e os fundos do terreno no sol poente. Assim você tem a incidência o dia todo na sua casa. E uma casa que bate sol é uma casa saudável, certo? Outro terreno que você pode pensar é num terreno de esquina. O terreno de esquina, você tem outras observações. Normalmente, ele é um lote maior. Com isso, você não precisa ter a preocupação tão grande de incidência solar sobre esse lote. Só que, por outro lado, você tem que pensar que ele vai ter, os recuos nesse lote serão maiores, porque você tem que pensar que ele vai ter praticamente 2 frentes, ele vai dar para 2 ruas, e com isso você perde um pouquinho nos recuos. Mas, em compensação, você ganha também na ventilação. E as opções de projeto que você vai ter num terreno de esquina vai ser muito maior. Todos nós queremos morar num local com uma infraestrutura muito boa, ou seja, próximo de mercado, de shopping, área de lazer, transporte. Mas você tem que pensar e dar uma olhada nos seus vizinhos. Segue aqui uma diquinha quanto aos seus futuros vizinhos. Procura um terreno e gosta, vê que aquilo é para você e já tá num bairro formado, já tem vizinhança, casa, comércio. A sugestão que eu tenho para te dar é a seguinte: procura andar neste bairro fora do horário comercial que o corretor te levou. Procura ir à noite, procura ir de finais de semana. Dá
uma olhada e entenda a dinâmica do bairro fora do horário comercial, para você ver e comprovar se é isso mesmo que você quer. Às vezes de final de semana você pode ter um vizinho que gosta de escutar umas músicas um pouco mais altas. À noite, de repente, pode ser um bairro misto e você tem um vizinho mecânico que trabalha até 10 horas da noite com as máquinas ligadas. Então é essa dica que eu dou para você hoje. Dá uma pesquisada, dá uma visitada fora de hora no bairro onde você está de olho naquele terreno que parece ser dos seus sonhos. E item, nós vamos te orientar os tipos de terreno e os tipos de solo. Então, nós vamos ter 3 tipos de terreno: o terreno plano, em aclive e em declive. O terreno plano é aquele assim perfeito, que você não tem que ter movimentação de terra e onde o seu custo na hora da construção, da fundação da sua casa vai ser mais em conta. Já o terreno em aclive, você tem a parte do fundo mais alta, bem mais alta que o nível da rua. E o terreno em declive, ele é ao contrário. Os fundos acabam sendo bem mais baixo que o nível da rua. O terreno plano, ele acaba tendo vantagens financeiras, porque, como eu já disse, você não tem movimentação de terra para ficar tirando ou colocando terra e a estrutura. Já os outros 2 tipos, que seriam aclive ou declive, você pode aproveitar o traçado desse terreno e abusar no seu projeto, né? Você faz em desnível, fica um projeto lindo se você pensar. Só que ele tem a desvantagem do custo. Você vai gastar mais em toda a estrutura que você vai ter nessa casa toda em desnível. A outra desvantagem é que você acaba tendo muito degrau na sua construção. E isso daí acaba sendo uma desvantagem de repente no futuro. Outra coisa, esse tipo de terreno, ele na hora da compra, ele pode ser um pouco mais barato do que um terreno plano. Mais uma vantagem que ele tem, que dependendo esses terrenos em desnível, dependendo da posição, você acaba se privilegiando com as paisagens. Você vai ver às vezes paisagens lindas com esse tipo de terreno. Outra coisa que é bem bacana de você prestar atenção são os tipos de solo. Você pode saber qual tipo de solo aonde você vai construir a sua casa através de sondagem, que é um estudo feito no terreno, e esse estudo é feito por empresa especializada e vai indicar a que altura você tem um solo firme para você apoiar a estrutura da sua construção, da sua casa. Uma coisa que você deve prestar atenção é quanto mais pavimentos você tem numa casa, maior será o dimensionamento dessa estrutura e com isso você acaba gastando um pouco mais. Você pode dar uma avaliada no seu terreno. Se você chegar e ver que tem muitas pedras na superfície, isso quer dizer que você vai precisar gastar um pouco mais na fundação. Você vai precisar fazer uma fundação um pouco mais profunda do que num terreno convencional. Outra coisa seriam próximas de rios, córregos. Quando o solo é, digamos que alagado, né, encharcado,
você também acaba tendo a necessidade de um investimento maior na fundação da sua construção. Mais uma coisinha seria, você poderia fazer uma pesquisa com seus vizinhos para saber o tipo de fundação que eles fizeram. Isso daí já ajuda bastante também. Você deve prestar muita atenção com relação à documentação desse imóvel. Muito cuidado nessa hora. Uma delas é a certidão do imóvel. Essa documentação, muito provavelmente, se você estiver comprando esse terreno através de um corretor de imóveis, ele deverá ir atrás de tudo isso para você. Mas é bem interessante você saber, porque daí você vai saber cobrar ele dessa documentação para você ter certeza que tá tudo ok. Então vamos lá. Uma delas é a certidão do imóvel. Essa certidão você consegue ela no cartório de registro de imóveis. E nela consta se está tudo bem com o seu imóvel. Uma coisa que nessa certidão do imóvel você tem que prestar atenção é no estado civil dos proprietários. Às vezes a pessoa era solteira quando comprou o imóvel e depois casou, ou era casado, divorciou. Vê como que tá essa situação. Não é nada complicado, mas é necessário fazer uma correção nesse documento, que é chamado de averbação, que faz no próprio cartório de registro de imóveis. Outro item é quando você compra esse terreno de uma pessoa jurídica, ou seja, de um incorporador, de loteamento. É importante que você peça a CND junto ao INSS. Essa CND é a certidão negativa de débitos, que vai vir as informações todinha dessa pessoa jurídica para você. E você vai saber se está tudo ok também com esse terreno. Outro documento que você precisa seria a certidão de ações dos proprietários e dos seus cônjuges. Isso é pesquisado em cartórios de protesto, cartório civil da cidade, de ações fiscais e federais. Porque nessa certidão vai constar se o proprietário tem algum comprometimento na vida financeira dele que envolve esse imóvel. Mais um documento que você pode pedir seria uma cópia do IPTU desse terreno. Nessa cópia você vai ter as informações da metragem correta desse terreno, do valor venal e do CND do terreno, que seria a certidão negativa de débitos, junto ao município. E daí você fica sabendo se esse terreno está com alguma dívida com o município ou não. Nesse item nós vamos falar um pouquinho sobre os valores e alternativas de pagamento. Quando você vai procurar comprar um terreno, pesquise muito bem o valor desse terreno e o quanto você tem para essa aquisição. O ideal é você pensar nas duas etapas. O que são as duas etapas? A aquisição do terreno e a construção. Um terreno sem construção, ele acaba trazendo transtornos para a vizinhança. Então, o ideal é que você não fique muito tempo com o terreno parado sem construir. O IPTU de terreno acaba sendo mais caro do que um IPTU de construção. Então, o ideal é que você se programe para essas duas fases. Hoje em dia, a gente tem alternativas para pagamento de terreno, que seria
de repente você faz um consórcio, daí o ideal é que você se programe com uma certa antecedência. E outra coisa seria financiamento junto às instituições financeiras. Agora, se você tiver uma boa parte do terreno, do valor do terreno, de repente você consegue apelar um financiamento com o pai, com o sogro, porque para você ter uma aquisição dessa, tenho certeza que as pessoas ficarão felizes em te ajudar também. Espero que tenham gostado desse vídeo e que seja de grande valia para vocês. Eu sou Elisângela Lima, engenheira civil, e estou aqui para ajudar vocês. Até o próximo vídeo.